Parte 2 de Quem Desdanha Quer Comprar e o Falso Conhecimento. Esses dois assuntos podem se entrelaçar sim perfeitamente. Para dar sequência, podemos dar outros exemplos, por exemplo, de pessoas extremamente puritanas, né, disciplinadas, educadas, etiquetadas, que querem seguir uma moral e ética de bons costumes sociais, não ser mal vistos. Só que a gente não sabe o que é bem e mal, porque o que é bom para um é mal para outro, né? Como o exemplo que eu falei, tem gente que vai se sentir mal se falar, são tímidas. E tem aquelas que desenvolverão doenças, né, inclusive orgânicas, apesar de ser psicomentais, são problemas de uma dimensão que não é essa aqui, mas somatiza aqui, por não falar, né? Só fica entalado. Então é o seguinte, questão de julgar o outro. Por exemplo, quem reprova o álcool, tabaco, inclusive as drogas, muitas vezes, isso é muito evidente, que é o medo dessa pessoa no lugar daquela. Se fosse eu, ela sabe até onde vai seu equilíbrio e seu desequilíbrio, né? Muitos não suportariam, por isso que às vezes você vê numa mesa de bar gente que bebe diariamente, super tranquila, sem problemas de saúde, e outras que esporadicamente, em festinhas, a conta-gotas, tomam umas gotas e já ficam mal, ficam insuportáveis. Então, quando você está julgando o outro, é bem provável que você está refletindo, externando um medo de si mesmo. Ah, mas eu tenho medo de ladrão, porque você sabe que se você passasse fome, você seria um bom ladrão. Talvez. Na maioria das vezes, vamos colocar assim para não ser arbitrário, 99,9% você faria. Se a sua barriga doer, e a do seu filho nem se fala. Você faria tudo para sobreviver. Estamos aqui educados a sobreviver, não a ascender. E quem ensina a ascender, né, ou te acende a ponto de tu pegar fogo, achando que você vai virar purpurina agora, iluminada, ou simplesmente te susta, te poda, né? Te torna um estéril mental e um brochado consciencial. Então, muito, por exemplo, do que você vê no outro, está falando de você. Às vezes você tem razão, né? Mas eu acredito que ninguém vai reclamar se não tem negócio dentro, né? Sem pé nem cabeça, você não vai estar colocando os pés pelas mãos. É porque tem alguma causa, ou interna, ou realmente aquilo é prejudicial lá fora. E o prejudicial que a gente quer falar aqui é aquilo que não serve para todos. Só isso. Não é questão de peso e medida, comparação do que é bom e o que é mal, né? Por exemplo, o açúcar é muito bom para formiga, mas pode matar um diabético. E as formigas são muito úteis, né, dentro da evolução, inclusive. São construtoras. E também criam canais como as larvas, como as minhocas, para irrigar a terra, senão a água pararia só na superfície. Então tudo é útil, então não dá para saber o que é errado. Ah, mas minhoca, aranha, a formiga, eu não gosto, principalmente as mulheres, né, tem um asco com aquilo. Mas se entrar no conhecimento daquilo, você se torna em paz com aquilo e consigo mesmo. Então, se você é um abstêmio, mas detesta, detesta alcoólatras, é um medo seu de como você seria pior que aquele se estivesse no lugar daquele. Quem não pode ouvir falar em sexo, né? Não pode ver um filme com alguma cena picante, né? Romântica ou até, né, sensualizada, né? Erotismo. A pessoa ataca. É porque talvez na sua intimidade ela é totalmente pornográfica.
né? E muitas outras coisas, violência. Eu não gosto de violência, não gosto de ver filme violento. É uma pessoa que, se colocasse uma arma na mão dela, pode ter certeza que o medo não é dos outros, e sim como seria se fosse ela. Porque dentro de nós mora uma fera. É aquilo, por exemplo, do. Claro que a gente não devemos abusar, né, dessa ferocidade, senão a gente vai acabar com nós mesmos e até consigo mesmo, né, mordendo o próprio rabo. É o ditado do monge budista que eu vou resumir aqui sinteticamente. Um tigre veio falar com o monge, com o mestre, e disse: eu não sei mais o que é que eu faço. Cada vez que eu tento mostrar que eu sou um tigre, eu levo um laço dos humanos. Aí ele diz: mostre os dentes. Aí ele foi lá, mostrou os dentes. A pessoa, por ele ser um tigre, e estranhar o preconceito, bateram de novo. Ele veio: ah, mas agora eu só mostrei os dentes, mestre. Eu falei para mostrar os dentes, não para morder. Paz e verencial a todos.